No último vídeo acompanhamos a primeira temporada de Supernatural, onde conhecemos os irmãos Winchester, seu drama familiar, onde o Sam e o Dean procuravam pelo pai, que era um caçador de monstros, e estava atrás de um demônio que há 22 anos atrás matara sua mãe. Finalmente, quando esse encontro aconteceu, o demônio de olhos amarelos possuiu o John e tentou roubar o Colt, uma arma poderosíssima capaz de matar qualquer coisa, mas eles conseguem escapar do demônio e fogem, tanto com o John e o Dean gravemente feridos, e no meio de uma discussão, uma carreta atinge eles, piorando mais a situação, assim finalizando a temporada. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo o que acontece nessa segunda temporada. Passaremos por alguns dos casos nos quais eles enfrentam, mas focando mais na história principal, pois finalmente vamos saber o que esse demônio quer com o Sam e o seu objetivo final, que é muito maior do que imaginávamos e bem terrível, e com muitas consequências drásticas. Se o coach não tentasse impedir que os demônios entrassem, se tentasse impedir que algo saísse... Que ideia confortante. É, tem razão. Sobrenatural. Após o acidente, os três são encaminhados a um hospital, onde apenas o Sam não está internado. John, mesmo gravemente ferido, está acordado, diferente do Dean, que segue em coma. Acontece que o Dean meio que consegue caminhar no mundo espiritual e vê tudo o que está acontecendo, principalmente o seu irmão e o seu pai discutindo, pois o Sam achava que o pai não se importava com o Dean e só queria caçar o demônio. E nessa hora, então, ele descobre que tem alguma coisa tentando matar pessoas que estão em coma. O Dean investiga, enquanto o John, preocupado com o filho, achando que ele não acordaria, decide invocar o demônio de olhos amarelos para fazer um acordo, onde ele entregaria o Colt ao demônio e sua vida. Assim é feito, e o Dean, que estava falando com uma ceifeira, acorda. O John, então, vai se despedir do filho e dá um recado para ele. Eu quero que você cuide do Sam, tá bem? E assim ele segue ao encontro do demônio e se entrega. Por fim, o Sam o encontrando morto. É curioso pensar que Sam e Dean, após enfrentar tantas coisas, pudessem ter medo de algo, mas eles têm, e nesse primeiro caso dessa temporada vamos conhecer o medo que o Sam tem de palhaços. Antes de chegarem nesse caso, os irmãos investigam as coisas do pai e descobrem uma chamada perdida de uma pessoa chamada Ellen, e decidem ir atrás dela. E é quando a gente conhece um bar onde caçadores costumam se reunir, esse onde o John conheceu essa mulher. E além dela também conhecemos a Jo, que é a filha da Ellen, e lá também tem o Ash, um cara que usa tecnologia para tentar encontrar casos. Conhecendo melhor eles descobrem que o Ash pode rastrear o demônio de olhos amarelos, mas ele precisa de um tempo para isso. E a Ellen então sugere que eles resolvam um caso recente ali enquanto eles esperam. Onde uma família inteira é morta por um palhaço, deixando apenas a garotinha viva. Os dois investigam e até tentam trabalhar no circo da cidade, onde conhecem dois caras estranhos. Basicamente, eles acreditam ser uma criatura hindu que precisa de autorização para entrar nas casas, por isso ele se fantasia de palhaço para enganar as crianças. E após uma tentativa frustrante de caçar o palhaço na casa de uma garotinha, os dois atraem a criatura, que era um homem cego, para uma armadilha e o derrotam. E de volta ao bar, o Ash estava no rastro do demônio, mas ainda não encontrou nada. Porém, promete manter o contato enquanto continua na busca. No fim do dia, a gente vê como os irmãos ainda estão mal com a perda do pai e como isso afeta cada um deles de uma forma diferente. Antes deles seguirem uma maratona de caçadas, Sam e Dean buscam rastros de um possível ninho de vampiros e vão conhecer um caçador chamado Gordon. Esse que só quer saber de caçar, atira primeiro e pergunta depois. Só que durante esse caso, Sam vai descobrir que esses vampiros não machucam pessoas e vai querer impedir o Gordon. E é assim que vai se iniciar uma relação complicada entre eles, que vai se desenvolver ainda mais nessa temporada, pois o Gordon tem suas motivações e os irmãos o atrapalham. Após isso, eles vão se deparar com um caso onde tem um morto-vivo vingativo, que voltou por conta de um ritual de necromância, mas eles logo fazem um ritual para essa coisa voltar para o túmulo. Existe um cara que se encaixa nas mesmas circunstâncias que o Sam. A mãe dele também foi morta em um incêndio quando ele era mais novo. A casa de Andrew Gallagher queimou igual a sua no dia em que ele fez 6 meses.
Eles encontram esse cara quando o Sam tem mais uma de suas visões, e com a ajuda do Ash, eles conseguem chegar nessa cidade. Ele até tenta salvar o cara da visão, mas não consegue. Eles começam a desconfiar que esse cara, o Andy, possa ser mais uma das crianças do demônio de olhos amarelos, e o seu poder é convencer as pessoas a fazer o que ele quer. Esse aí é um clássico. É, eu acabei de reformar. Aí, posso ficar com ele? Claro, cara. É todo Muito seu. legal. Vai com calma, hein? Fica na boa. Valeu. No começo eles acreditam que é ele que influenciam as pessoas a se matarem, mas logo o Sam descobre que não, que ele não usa o poder pro mal, e que na verdade ele tem um irmão que também tinha poderes, esse que fazia as coisas ruins. E até o final, os irmãos Winchester mais o Andy conseguem acabar com ele. Voltando pro bar, eles conversam com a Ellie e percebem que isso pode ser algo muito maior. Tem coisa grande e ruim vindo e rápido. O lado deles tem todos os trunfos. Tudo que temos somos nós, sem mentiras ou segredos. Tem outras pessoas por aí, como Andy Gallagher. Todos nós temos um tipo de poder. Poder? É, um poder psíquico. Só tem um padrão claro até agora. E quem sabe quantos deles estão por aí. Jo, querida, O quê? é melhor trazer o uísque. A Jo aparentemente se tornou caçadora após um acidente que envolveu seu pai. Sua mãe, Ellen, quer impedir ela de caçar, mas a Jo sempre consegue encontrar casos e vai atrás deles escondidos. E em um desses casos, os irmãos a encontram e começam a investigar juntos. Eles descobrem que é o espírito de um serial killer que continuava prendendo suas vítimas na casa e as deixavam ali, coisa que ele fazia antes de morrer. E usando a Jo como isca, eles conseguem salvar a garota e prender aquela coisa lá. A relação entre os irmãos, a Ellen e a Jo, já estava cada vez mais forte, como a de uma família. Porém, irritada com o fato deles usarem a Jo como isca, a Ellen conta pra Jo que o culpado pela morte do seu pai foi o John, o que deixa a situação bem tensa entre eles. Após um tempo, em um caso onde eles investigam a cena de um crime, o Dean acaba sendo pego e se torna o principal suspeito. Mas aos poucos, o Sam descobre que tem um espírito vingativo matando essas pessoas e convence a delegada que ele é inocente quando eles a salvam de ser morta por esse mesmo espírito. Continuando nessa maratona de casos estranhos, após investigar o caso de um homem morto e desconfiarem que possa ter sido causado por um cão selvagem, eles logo descobrem que ele foi vítima de um cão do inferno, esse que cobra as pessoas 10 anos depois que realizaram seus pactos. Eles vão descobrindo padrões até encontrar uma pessoa que completaria 10 anos em breve e a tenta proteger. O Dean prepara uma armadilha para prender o demônio, até porque ele queria saber se foi assim que o pai dele o salvara, mas também acaba aproveitando a oportunidade para fazer o demônio libertar o homem do pacto. Novamente o Sam tem uma visão, mas essa é diferente. Ele vê o Dean chegando em um local matando um jovem que parecia ser inocente. Chegando nessa cidade, eles se deparam com a palavra Croatoan, e após procurar pelo jovem da visão, eles se deparam com uma família, onde eles veem o filho e o pai tentando infectar a mãe com sangue. Essa que após ser salva, diz que eles ficaram estranhos do nada. Aparentemente, o Croatoan é um vírus que afeta a mente e está contaminando os habitantes dessa cidade, tornando a situação deles cada vez pior, onde até as saídas da cidade começaram a ser bloqueadas. As coisas pioram conforme eles ficam presos numa clínica sem saber quem era inocente ou não, até o Sam ser infectado, e após muito drama, eles descobrem que o Sam é imune, porém parece que todos os habitantes da cidade desapareceram, e eles ficam sem entender como e decidem ir embora. Só que logo a gente descobre que um dos sobreviventes era um demônio, e aparentemente ele trabalhava para o demônio de olhos amarelos, e que tudo aquilo era uma espécie de teste, um vírus demoníaco no qual o Sam era imune. E bom, ainda com o choque dessa situação, o Dean decide revelar pro irmão o que é que o pai dele contou antes de morrer. E acontece que o John disse que se o Dean não conseguisse proteger o irmão, ele teria que matá-lo. Tinha que matar você. O que ele quis dizer com isso? Eu não sei. Ele devia ter alguma razão pra dizer isso, não é? E será que eu vou pro lado negro, pro lado mau? Como você pôde deixar de me contar? Porque era o nosso pai, ele me implorou. Que se dane! Você não tinha o direito de esconder isso de E mim! você acha que eu queria isso? Eu preferia que nosso pai nunca tivesse dito isso. Que eu não tivesse que conviver com isso, infernizando minha cabeça. E assim, eles se separam.
Mais visões acontecem, porém dessa vez não é as do Sam, mas sim com ele. Eva busca encontrar o Sam, que estava atrás de pessoas como ele após passar pelo bar da Ellie. E enquanto seguiam o endereço de um desses caras, a Eva aparece. Eles conversam e o Sam fala sobre eles serem videntes e fazer parte de uma causa maior. E juntos eles seguem procurando mais pistas de um terceiro vidente. O Dean, após falar com a Ellen, descobre onde o Sam está e vai atrás dele. Porém, o Gordon também estava no rastro do Sam e consegue nocautear o Dean e prepara uma armadilha para o Sam. Esse que teve a ajuda da Eva para saber dessa armadilha, já que ela viu como o Sam morreria. Assim, ele consegue passar pelas armadilhas e deter o Gordon, ainda denunciando ele para a polícia no final. Porém, após isso tudo, o Sam tenta entrar em contato com a Eva, que tinha voltado para casa, junto de seu marido. Mas ela não retorna as ligações, e preocupados os dois vão atrás dela e encontram o marido dela morto, e os rastros de enxofre, indicando que ela foi levada por demônios, deixando os dois preocupados. Enquanto eles superam essa questão do Sam ser potencialmente perigoso e da ordem do pai, eles vão passar por alguns casos, como o de um fantasma de uma garotinha que estava presa em um hotel e fazia mal a todos que tentassem tirar aquela família dali. Também vão encontrar o Metamorfo, que cria uma confusão que pode comprometer o Sam e o Dean, quando ele coloca o banco inteiro como refém. Ronald Wensky é um funcionário de um banco que presenciou um assalto cometido por um colega de trabalho, e ele tenta ajudar o Sam e o Dean, pois acredita que o amigo tinha sido substituído por um androide. Porém, infelizmente, no meio dessa operação, ele acaba sendo morto pela SWAT. No fim, eles descobrem quem é o Metamorfo, que estava disfarçado, e fogem. Vamos conhecer também nesse episódio Victor Henriski, que aparentemente estava investigando o primeiro caso onde o Metamorfo se transformou no Dean, lá na primeira temporada, e agora vai estar atrás dos irmãos, culpando-os pelas mortes no banco. Eles também vão se deparar com o fantasma de um padre que se acha anjo, que vai manipular as pessoas para cometer crimes, mas logo após esse caso, o Sam vai se ver em uma situação estranha, onde tem apagões e perdas de memória. Porém, logo em seguida eles descobrem, após ele tentar assediar a Jo, que não está mais no bar com a mãe, pois ela se afastou para continuar fazendo as caças. Eles vão descobrir que ele estava possuído, mas os dois conseguem se livrar do demônio com a ajuda do Bob. Um pouco depois eles vão se deparar também com um brincalhão, esse que fará eles duvidarem se é possível existir extraterrestres ou não. Mas ao investigar, vão ver que tudo não passa de eventos criados por essa criatura, que eles não entendem até então o que é, nem de onde vem a sua força. Porém, após planejar uma boa emboscada e derrotar esse brincalhão, a gente vê que talvez não seja exatamente isso com que eles estão lidando, já que no final ele não foi morto. Sem querer, o Dean e o Sam se deparam com o caso de um fantasma que vivia em um looping e não sabia que estava morta. Inicialmente, eles oferecem ajuda a ela para entender o que estava acontecendo, mas percebe que a única forma de libertar ela era contando a verdade sobre o que aconteceu. Um pouco depois, após se depararem com um caso onde um corpo sem coração for encontrado, os irmãos logo vão entender que estão lidando com um lobisomem. Eles procuram a testemunha que encontrou o corpo e se aproximam dela, por achar que ela estava envolvida, até descobrir que ela também é uma lobisomem. Acontece que o Sam estava começando a gostar dela e até acreditava que ela poderia ser diferente, mas ela mostra que não, e eles são obrigados a executar ela, o que pro Sam é algo muito difícil. Ainda sem sinal de possíveis novos videntes e sem nenhuma novidade do Ash, um cineasta maluco simula a morte de um funcionário para tentar criar um marketing pro seu filme, e isso atrai os irmãos. Porém, logo após descobrir essa farsa, eles se deparam com um fantasma real que está assombrando o set de gravação. Eles descobrem que o roteirista original começou a usar rituais de verdade nos filmes, pois ao ver os produtores tentando mudar a sua obra, toda a história que ele construiu, ele tenta sabotar tudo isso que está acontecendo. E quando os irmãos descobrem isso, ele vai tentar impedir o Sam e o Dean, mas os dois acabam quebrando o medalhão e os espíritos se viram contra ele, assim encerrando mais um caso. Dessa vez eles vão longe demais. Sam e Dean preparam um plano onde eles seriam presos. Eles só não esperavam que o agente Henriksen o capturasse. Acontece que eles querem investigar mortes suspeitas nesse presídio comandado por um antigo colega do John. E eles se metem em algumas confusões com os presidiários enquanto estão investigando. Finalmente eles descobrem quem era a fantasma. E com a ajuda de uma advogada que está tentando impedir o agente Henriksen, eles descobrem o local onde ela foi enterrada. Assim, com a ajuda do amigo do pai, eles
eles conseguem fugir. O agente até tenta chegar a tempo do cemitério, mas a advogada passou o endereço errado para eles, e os dois queimam os restos do fantasma a tempo, salvando o amigo do pai. E por fim, antes dos planos do demônio de olhos amarelos começarem a se concretizar, o Dean vai ser pego por um Jinn, uma criatura que coloca suas vítimas em um sonho profundo e faz elas verem o que ele quer antes de as comer. E no caso do Dean, ele vê como a sua vida seria se o demônio não tivesse atacado a sua mãe. Porém, quando tudo parecer perfeito, ele vai ver que nessa vida o seu pai não sobreviveu, e ele não tem uma relação muito boa com seu irmão. E após perceber as consequências dessa nova vida, o Dean começa a tomar consciência do que está acontecendo e começa a caçar o Jinn. E ele percebe que só se libertaria se ele morresse no sonho. E nessa hora ele acorda com Sam o salvando, e junto eles conseguem derrotar esse Jinn e salvar a sua vítima. Finalmente chegando no momento mais importante da temporada, após o Sam sair para comprar um café, ele desaparece e vai acordar numa cidade fantasma. Essa onde ele vai reencontrar o Andy e a Eva. Aparentemente eles também foram levados para aquele lugar desde o momento em que sumiram, mas só tomaram consciência agora. Sam também vai encontrar o Jake, que estava servindo na guerra do Afeganistão e que tem uma super força. Também vai conhecer a Lily, que seu poder é matar as pessoas num único toque. Lembrando que a Eva também tem a visão e o Andy consegue convencer as pessoas a fazer as coisas. O Sam então entende que todos ali são frutos do demônio de olhos amarelos e tenta uni-los, mas não consegue. Já o Dean fica desesperado, pede ajuda pro Bob, que anda investigando uma região onde ele percebeu que tem uma atividade suspeita de demônios. Já o Ash aparentemente conseguiu encontrar algo muito importante, mas não pode falar pro Dean no telefone. Assim, o Dean e o Bob vão até o bar. Um demônio então aparece pra Lily e pro Jake, e o Sam o salvam. Chegando no bar, o Dean e o Bob se deparam com uma cena devastadora. O bar se encontra todo queimado, inclusive o próprio Ash, mas sem sinais da Ellie. A Lily se separa deles e um tempo depois aparece morta como se tivesse se enforcado. O Sam então decide reunir o restante e vai os instruindo para se protegerem durante a noite. O Andy também sugere que pode enviar imagens ao Dean. Assim ele faz mostrando pontos importantes da cidade. O Bob, com a ajuda do Dean, reconhece a cidade e assim eles descobrem o local onde o Sam está. O Sam então cai no sono e assim ele se depara com o Azazel, o demônio de olhos amarelos. E é quando o demônio revela para ele o seu plano, que era reunir essas pessoas para que ele pudesse saber quem era o melhor que lideraria o seu exército, mas somente um deles poderia sair dali vivo. Ele também mostra o que fizera ao Sam. Ele derramou sangue em sua boca quando ele era um bebê, e logo em seguida o Sam acorda, e assim descobre que a Eva não estava junto deles na casa. O Sam e o Jake então saem à procura dela, e em seguida ela reaparece e controla um demônio para matar o Andy. A Eva grita então tentando enganar o Sam, mas ele não é bobo, e logo percebe o que estava acontecendo, principalmente agora que ele sabe o plano do Azazel. E assim ela admite que estava ali desde quando desapareceu, e sempre aparece gente ali e ela vai os matando. Logo em seguida, quando ela ameaça matar o Sam, o Jake aparece e a mata. O Dean e o Bob chegam bem próximos da cidade, mas o caminho estava bloqueado e eles precisam seguir a pé. O Jake então admite que sabe sobre o demônio e que eles não poderiam sair dali juntos, e tenta convencer o Sam de que a melhor forma era ele sair e não o Sam. Já o Sam tenta convencer que os dois podem sair juntos, mas o Jake então ataca o Sam e os dois se enfrentam, com o Jake tomando vantagem pela sua força, mas o Sam resiste e consegue o derrubar. O Sam tem a chance de acabar com o Jake, mas não o faz, e nessa hora o Dean chega, porém o Jake se levanta e mata covardemente o Sam pelas costas e foge, deixando ali o Dean com o corpo do irmão. Sam! Vem cá, deixa eu ver. Sammy! 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 Não. Meu Deus. Oh, meu Deus.
O Sam se encontra morto e o Bob insiste que eles precisam cremá-lo, mas o Dean afirma que não e o Bob parte dali pois tinha muita coisa para resolver. O Azazel então aparece pro Jake e ameaça a família dele caso ele não colaborasse, e assim passa uma missão para ele. O Dean continua enlouquecendo sem saber o que fazer, até que ele se decide e dirige até uma encruzilhada, essa onde ele invoca um demônio e exige um pacto, a vida do Sam em troca de sua alma, pedindo os 10 anos que geralmente os demônios oferecem, mas ela recusa e diz que a única opção é 1 ano de vida, e reafirma que se ele tentasse qualquer gracinha, o pacto seria desfeito e o Sam cairia morto. O Dean então aceita. Chegando em casa, o Dean encontra o Sam vivo, esse que segue sem entender, pois ele acreditava que estaria muito ferido. O Dean então o enrola e assim eles seguem. Chegando na casa do Bob, ele se assusta ao ver o Sam, e o Dean toma a frente e o Bob não questiona. Ele então conta que vem percebendo que tem uma região no Wyoming onde os demônios vinham cercando, mas não entravam, e desconfia que tem algo ali. Ele então leva o Dean pra fora e começa a dar um sermão no Dean, e entende de cara o que ele fez, e assim ficando furioso com ele. Qual é o lance dos Winchester, hein? O meu pai me trouxe de volta, Bob. Eu não devia estar aqui. Você, seu pai, vocês dois estão ansiosos pra ir pro inferno, não é? Será que você se menospreza tanto assim? Sua cabeça é tão ferrada assim? Como se sentiu quando soube que seu pai foi por você? Pode me bater, faz os caramba comigo, mas não conta pra ele. Enquanto Bob expressa o quanto ele tá chateado com isso, a Ellen aparece e por fim conta o que aconteceu no bar, que só escapou do incêndio porque foi no mercado, e que o Ash, antes de morrer, revelara que tinha algo secreto no cofre do bar, e ela mostra o mesmo mapa do Wyoming, mas com 5 marcações, essa que eles descobrem que faz o símbolo da armadilha do diabo, que o Samuel Colt, há anos atrás, construíra com trilhos de ferro, e eles chegam à conclusão então que ali eram as portas do inferno. Sabendo disso, eles vão até lá para aguardar o Jake. O plano do Azazel era que o Jake entrasse ali, usasse o Colt que ele conseguiu do John no pacto, pois a arma era a chave para abrir as portas do inferno. O Sam e o Dean o encontram lá, e o Jake afirma que o Sam deveria estar morto, o que incomoda o Sam, mas ele não fala nada. Jake também revela que adquiriu mais poderes e faz a Ellie colocar a arma na cabeça, assim assegurando que eles não iriam atrapalhá-lo. Na primeira chance ele se vira e usa a arma para abrir o portal. O Sam então o mata com muita crueldade, o que deixa os outros assustados. Mas é tarde demais, o portão se abre e assim libera centenas e centenas de demônios para fora. O que aconteceu? É o portal do inferno, uma porta pro inferno. Bob, a Ellie e o Sam tentam fechar o portão, enquanto Dean se depara com Azazel que o desarmava. Nessa hora o demônio revela sobre o pacto do Dean, e que ele trazer o Sam de volta era melhor do que ele imaginava. E na hora que o Azazel atiraria no Dean, o espírito do John aparece e o impede, assim dando a oportunidade do Dean puxar o gatilho do Colt e finalmente vingar a sua mãe, matando o Azazel. Nessa hora então o Bob e a Ellie conseguem fechar o portão, e sem dizer nenhuma palavra a gente vê o pai e os filhos se despedindo com um sentimento de dever cumprido. Após tudo isso, Sam questiona o Dean sobre a morte dele e logo entende que o Dean vendeu a alma e fica assustado com o fato de ele ter apenas 1 ano. Enquanto eles falam sobre como um é importante para o outro, o Sam promete salvá-lo. Aí ele chega então mudando de assunto, falando sobre o exército de demônios que escaparam, deixando um clima muito tenso. Espero que estejam prontos, porque a guerra só começou. E é assim, finalizando essa temporada, deixando a expectativa do que vai acontecer, de como vai ser esse último ano do Dean, como é que eles vão enfrentar esse exército de demônios, que vai ser liderado por uma demônio que é muito pior do que o Azazel, porém que vai dar continuidade no seu plano que ainda não acabou. Tudo isso e muito mais no próximo vídeo, a parte 3 dessa saga, resumindo a série completa de Supernatural. Portanto, se gostaram desse vídeo e estão gostando dessa saga, deixem um like aqui pra
me ajudar, pois assim eu posso saber se vocês estão gostando e um vídeo desse dá muito trabalho. E se bem, já faço logo em seguida da terceira temporada, fora de outras séries que estou planejando fazer agora, e ainda tento melhorar bastante para trazer um resumo mais completo, com mais detalhes e bem legal. Provavelmente devo trazer aqui também a da primeira temporada de The Last of Us e de todas de Stranger Things logo. Comenta aqui o que vocês acham, se vocês querem agora ou se eu devo continuar falando só de Supernatural por enquanto, até porque ainda tem 13 temporadas pela frente ainda. Aproveitem também e me falem o que estão achando, se estão gostando, se esqueci de mencionar alguma coisa importante. Tá legal esse formato como eu estou fazendo, falando dos casos meio por cima, ou se vocês querem que eu me aprofunde mais nos casos, pois tem bastante caso legal aí pela frente, apesar que na terceira temporada é mais focado na história principal, né? Me falem aqui, até porque tudo isso é importante pra mim, pra eu saber se eu devo continuar fazendo isso e como eu devo ir fazendo. E claro, pra não perder os próximos vídeos, as próximas sagas, se inscrevam aqui no canal, pois tem muita coisa boa planejada ainda pra esse ano. Aproveitem também e me seguir em minhas redes sociais, lá eu tô sempre falando com vocês, lá é onde eu estou mais presente e a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por terem assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, beijão e tchau!